Pois, eu comecei a ler ele ontem, chegou ontem às 2 horas. E eu acho que tem muita coisa para a gente conversar, né? O livro, o teu livro tem escritos seus de 95, né, até 2013, e é impressionante coisas assim que a gente lê que são tão atuais, né? Você falando coisas que já estavam acontecendo há um tempão e completamente à margem, né? Como a maioria das coisas que continua acontecendo, né? Sim, sim, sim. E nós estamos aqui nós estamos conversando aqui com o Alex, uma pessoa com o Banadés, sobre vários assuntos que a gente tinha que abordar aqui, que eu acho que seriam interessantes, né? O Fórum de São Paulo. Você tem acompanhado esse negócio do Fora do Eixo, Olavo? Por alto, mas já é o suficiente para ficar impressionado, né, com a profundidade da miséria que essa coisa reflete, né? Você sabe que eu, de uma certa forma, eu confesso uma coisa a você, me sinto corresponsável dessa coisa ter brotado dessa maneira que aconteceu toda Fora do Eixo, porque, tipo, em 2002, 2003, eu estava editando uma revista com CDs, a Outra Coisa, que eu lançava artistas alternativos, e tive acesso ao Ministério da Cultura. E como estava começando a florescer a cena independente no Brasil, havia o seguinte: o mainstream tinha o jabaculê de rádios e todo um segmento já estratificado de artistas e vigorando toda uma cena nova, muito criativa, e festivais de música eclodindo no Brasil inteiro. Eu comecei a ter uma plataforma que era a revista, que lançava artistas novos. Achei por bem, por aquela via do Ministério da Cultura, chamar alguns elementos dessa cena para ver se a gente podia fortalecer uma espécie de classe média artística, né? Para dar um certo poder aquisitivo, já que tinha um público, já que tinha plataforma. Só que eu cheguei a tocar, inclusive, eu acabei virando um certo ícone da música independente no Brasil há uns 10 anos atrás, mas era tudo muito precário. Eu cheguei até a ficar hospedado num puteiro, lá em Goiânia. Eu falei, pô, ninguém merece, né, ficar carregando os equipamentos nas costas. Então a gente... É melhor do que em certas igrejas. O quê? É melhor do que em certas igrejas. Pois é. Mas aí o que aconteceu? Eu peguei esse pessoal que era um dos promotores, né, desses festivais. Eles entraram no Ministério da Cultura, se associaram ao Capilé, que estava vindo de Cuiabá, e a coisa eclodiu, né? Agora, estava conversando... Um dos parteiros do monstro. Pois é, eu me sinto... E agora diz que é uma coisa imensa, que esse pessoal está dominando a indústria dos shows, essa coisa toda. Mas agora tem uma coisa muito interessante. Eu acho que eu falei com a Roxane sobre essa lei do ECAD, que tem uma coisa que dá fecha um círculo. Tem uma lei agora do ECAD, que na verdade é muito suspeita, porque apareceu aquela panelinha do Caetano, o Gil, a Flora Gil, a Paula Lavigne, o Roberto Carlos apareceu fantasmaticamente, o Chico, todo o pessoal que ganha muito do ECAD. E juntos com o Ronaldo Lemos, que ele é um advogado do Creative Commons, aqui no Brasil também, ele trabalha na Fundação Getúlio Vargas, e aí começa a fechar esse círculo, que tem o pessoal da Regina Casé, do Esquenta, que é o Bruno Torturra, que era redator do Regina Casé, com o Hermano Viana, que é amigo e sócio no Overmundo, que é um site do Creative Commons com o Ronaldo Lemos, que escreve também da Globo para a Regina Casé. Então, aí de repente eu estou sabendo que esse Pablo Capilé, ele seria, com essa lei do ECAD, um dos nomes cotados para presidir um novo órgão do Ministério da Cultura, que teria 200 cargos a mais comissionados, para vigiar o ECAD. Você está entendendo? Agora, ele é declaradamente um sujeito que diz que o Fora do Eixo é contra os direitos autorais, e então fecha-se um círculo, né, de todo o mainstream brasileiro com esse pessoal do Fora do Eixo, agora, todos mamando na Lei Rouanet, né? Esse que eu acho interessante. Uhum. E uma coisa que eu gostaria também de te perguntar, pelo que eu tenho visto, lido sobre o Capilé, isso eu estava falando com o próprio Alex Brum agora,
me parece que, pode ser que eu esteja muito enganado, mas me parece que há uma tática muito de práticas ortodoxas, assim, de doutrinação, e eu perguntaria, será que quem seria que estaria por trás desse cara, ou simplesmente ele está tendo uma inspiração metafísica, mas as características de atuação deles, dos coletivos, todos indicam uma certa ortodoxia comunista mesmo, sabe? Bom, deixa eu tentar enquadrar isso aí dentro de uma perspectiva mais geral, de estratégia comunista tradicional. Pelo menos desde os anos 20, 30, o movimento comunista existe internacionalmente, ocupa todos os quadrantes da Terra, e tem uma série de procedimentos que são típicos e são repetitivos. Um deles é o seguinte, primeiro você infiltrar agentes em todos os pontos do sistema e dominar o sistema por dentro. Depois que você o domina por dentro e o usa como instrumento de desinformação, daqui a pouco explico direito o que é desinformação, aí você cria um movimento alternativo contra o establishment, dizendo que ele representa o capitalismo, o imperialismo, etc, etc. Mas são eles mesmos que estão dos dois lados. Por exemplo, aqui você tem, o New York Times, ele é um órgão de desinformação comunista desde os anos 30. Você deve se lembrar aquela série de reportagens do Walter Duranty, que negava que existisse o problema da fome na Ucrânia, quando estavam morrendo 8 milhões de pessoas lá. Até hoje, a sala Walter Duranty está lá intacta no New York Times, embora o cara já tenha sido desmascarado. O New York Times sempre se prestou a isso. Ao mesmo tempo, existe uma mídia alternativa criada por eles mesmos, que é contra o New York Times. De modo que você sempre bate com as duas mãos. Isso é universal no movimento comunista. Falando, por exemplo, deixa eu explicar como é que funciona o negócio de desinformação. O pessoal confunde desinformação com falsa informação. Falsa informação é, por exemplo, se um jornal em Moscou publica uma mentira contra o governo americano. Isso é falsa informação. A falsa informação é facilmente desmentida, porque vem de alguém que é notoriamente inimigo, notoriamente hostil. A desinformação só começa quando você divulga a fonte, divulga a falsa notícia, por um canal que é confiável para a vítima. Por exemplo, se você conseguir publicar a mesma coisa no New York Times ou na CNN, aí virou desinformação. Vou te dar um exemplo concreto, real, um caso real. Você lembra a história do Papa de Hitler? Né? Essa história apareceu pela primeira vez na Rádio Moscou em junho de 1945. Então, acusando o Papa Pio XII de ser um colaborador de Hitler, quando na realidade o Papa Pio XII era o único governante do mundo que havia protegido os judeus durante a guerra. Aquilo saiu na Rádio Moscou, ninguém ligou, foi desmascarado imediatamente, e imediatamente várias organizações judaicas avançaram para defender o Papa. O Albert Einstein fez declarações a favor do Papa, o rabino-chefe de Roma se converteu ao catolicismo e adotou o nome de Eugênio em homenagem ao Papa, e aquilo passou. Passados 30 anos, a mesma difamação, a mesma calúnia veio através da peça de um autor da Alemanha Ocidental, Rolf Hochschild. A peça se chamava O Vigário. E logo depois veio através desse livro do John Cornwell, que chama O Papa de Hitler. Então são fontes ocidentais. Aí a coisa virou uma onda mundial. Para você ver a diferença de poder entre a falsa informação e a desinformação. Uma vez que você compreendeu este conceito, você entenderá que, bom, existe uma série o pessoal confunde muito falsa informação com desinformação, mas quando tem alguma ideia já do que é desinformação, faz uma segunda confusão pior, que é achar que a desinformação é uma arma usualmente empregada pelos dois lados. Então, assim, os comunistas faziam desinformação contra os Estados Unidos faziam desinformação contra os comunistas. Isso é impossível, porque a desinformação supõe a sua capacidade de você colocar os seus agentes nos postos de confiança do inimigo. Portanto, por exemplo, os órgãos de mídia e assim por diante. Ora, na União Soviética, todos os órgãos de mídia eram controlados pelo governo. Então, nenhum deles publicaria nem meia linha contra o governo. Ao passo que nos Estados Unidos e no Ocidente, você criticar o seu próprio governo é considerado até uma coisa meritória. Então, quer dizer, desinformação é um instrumento que foi usado exclusivamente pelos comunistas.
Nunca ao contrário. Sim. Desinformação vamos dizer, a arma principal dos comunistas desde a década de 30, pelo menos. E continua usando a mesma coisa. Ora, uma das técnicas de desinformação é exatamente você criar um falso conflito. Como, por exemplo, durante o tempo da ditadura, se você investigar quem dominava os jornais, quem dominava os órgãos de mídia, era tudo gente de esquerda. E, ao mesmo tempo, o pessoal da esquerda também fazia a chamada imprensa nanica, dizendo aqui nós vamos publicar o que a mídia imperialista não publica. Então eles dominavam os dois lados. Este caso que você está falando, do show business, é a mesma coisa. Quer dizer, você domina o sistema e você domina a oposição ao sistema. Então é claro que o problema não é nem o sistema e nem a oposição ao sistema. O problema é que tudo está articulado a serviço de um movimento político que está agindo de uma maneira sorrateira. Tá certo? E com finalidades que não são declaradas, não são abertas. Tá certo? Então é uma empulhação gigantesca. E essa empulhação, ela é crônica, ela é estrutural. Ela já se impregnou na cultura do Ocidente e o pessoal se acostumou com isso. Eu vou lhe dar um exemplo. Isso é verdade. Quando teve a guerra do Iraque, o pessoal publicou que os americanos haviam bombardeado o museu de Bagdá e destruído milhares de obras de arte preciosíssimas. Isso saiu no New York Times, saiu na CNN, saiu na imprensa ocidental inteira. Quando terminou a guerra, viu-se que não tinha acontecido absolutamente nada disso, que ao contrário, os americanos haviam preservado todas as obras, nada se tinha perdido. Só que daí isso sai num desmentido de 10 linhas, depois da coisa ter virado um escândalo mundial. Então, quer dizer, desinformação é você usar a fonte de confiança do seu inimigo para divulgar algo contra ele. Nem só através de imprensa. Existem dois tipos, dois níveis de desinformação. O primeiro é esse de imprensa, de mídia, né? Mídia, show business, cinema, etc, etc. O segundo é aquela que atua em nível de governo. Então você não vai colocar desinformação num jornal, você vai colocar num relatório técnico, num parecer do diplomata, de modo a influenciar diretamente o governante sem passar pela opinião pública. O exemplo mais característico é quando a Rússia estava em dificuldades, invadida ali pelas tropas alemãs, e precisava urgentemente de um descanso. E esse descanso foi obtido da seguinte maneira. Havia um assessor do Franklin Roosevelt, que era o homem de confiança do Roosevelt, o guru do Roosevelt, tão de confiança que morava na própria Casa Branca, e que era um sujeito pago pela KGB. E esse sujeito foi alimentando o Roosevelt com falsas informações, e passando as falsas informações para o próprio governo japonês, que ele falava japonês de trás para dentro, de modo a criar uma situação de hostilidade entre os Estados Unidos e o Japão, o que acabou resultando no bombardeio de Pearl Harbor e na entrada dos americanos na guerra. Que para foi a cortina de fumaça com a política com os russos, né? Exatamente, quer dizer, estava salvando os russos. Daí para dentro, você vê, os Estados Unidos passaram a ajudar a Rússia muito mais do que ajudavam os outros aliados, muito mais do que ajudava a própria Inglaterra. Eles concederam ao governo russo vantagens que eles não concediam às próprias forças armadas americanas. Porque esse fulano que se chama Harry Dexter White, ele convenceu o Roosevelt de que o essencial era defender a Rússia. Isso aconteceu, quer dizer, o caso de Pearl Harbor foi inteiramente fabricado. Quer dizer, hoje em dia conhece essas coisas, porque agora abriu os arquivos de Moscou, durante um tempo ficaram abertos, apareceram milhões de documentos, então hoje a gente conhece a história desse período, mas conhece 50 anos depois. Tá certo? Então, essas operações, no instante que elas estão acontecendo, só quem entende isso é o especialista, o estudioso, o cara que está por dentro da coisa. Para o público em geral, isso parece tão rebuscado que parece inverossímil. Então eles vão dizer, é teoria da conspiração, etc, etc. Bom, se você quiser tirar dúvida, você espera apenas 50 anos, e aí você saberá tudo. Você saberá quem criou a operação de ocupar o ECAD por dentro, de ocupar a Rede Globo por dentro, e etc, etc. E quem criou também, por outro lado, vamos dizer, a indústria alternativa, colocando lá o Pablo Capilé, etc. Só advirto que eu ouvi pelo YouTube, né, eu não sei se ele é atual presidente do PT, mas foi presidente do Rui Falcão, que é um dos homens mais espertos desse meio, né, fazendo os maiores louvores do Pablo Capilé. Quer dizer, o Pablo Capilé é um instrumento essencial. Não é isso? E o que é o Rui Falcão? O Rui Falcão é o Partido Comunista. Se é o Partido Comunista hoje não tem mais nome, ele não concorre eleitoralmente, ele é apenas, vamos dizer,
o órgão central, praticamente invisível, que está por trás de tudo isso. Quer dizer, é o bom e velho Partido Comunista. Talvez sem nome, atualmente sem nome. Agora, você por acaso, Olavo, juntando esse... Porque uma coisa muito interessante é justamente esse negócio que eu não consigo, desde que saiu essa coisa do Creative Commons, esse afã de eliminar o direito autoral, é uma coisa que quem é autor geralmente não dá para engolir, né? Isso é a proposta da União Soviética, essa campanha pela eliminação do direito autoral em nível internacional vem da União Soviética desde os anos 40 ou 50. Quer dizer, isso é parte do programa soviético. Agora, o que é interessante é outro link que eu queria te dar, que era o seguinte: eu acabei de ler uns livros, eu comprei um Kindle, que foi muito interessante. Eu comecei a ler da Vargalhosa, ele me indicou um livro chamado The Shallows, do Nicholas Carr, que é um neurocientista, e esse me indicou um outro autor chamado Jaron Lanier, que é um pioneiro do Silicon Valley, já tem uns 50 e tantos anos, entrou lá no início, conhece tudo, trabalha atualmente na Microsoft, é músico, compositor erudito, toca instrumentos arcaicos, trabalha agora na técnica de reconhecimento facial, foi um dos pioneiros da realidade virtual. Ele escreveu esses dois livros, o primeiro foi You Are Not a Gadget, e o segundo é Who Owns the Future. E tanto esse Nicholas Carr, quanto esse cara, com um outro chamado Eugene Merazov, tecem severas críticas à internet. E ele chama os grandes provedores, esse Jaron Lanier, Sirens Servers, né? E chama esses coletivos de hive minds, né? E ele faz um link entre... Ele diz que tem os freaks lá do Silicon Valley, de Palo Alto, por exemplo, esse Ray Kurzweil, que ele agora, ele junto com o pessoal do Google, inaugurou uma universidade chamada Universidade da Singularidade. E isso é uma teoria muito louca, né? E dizem que esses caras, eles esperam que haverá um momento como se fosse a arrebatação, o arrebatamento, né, dos protestantes, the rapture, aconteça uma singularidade nas máquinas. E eles acham que tem que recolher toda a data no mundo, a big data no mundo inteiro, e aí tem a Amazon, tem a Google, tem o Facebook, para que eles atinjam mais rápido essa tal da singularidade. E aí o que acontece no relato do Jaron Lanier, ele diz que esses ultralibertários, anarco-libertários do Silicon Valley acabam incrementando essas grandes revoluções, os mobs, né? A Primavera Árabe, aqueles riots de Londres, todas Wall Street, essas teorias apocalípticas. Por exemplo, se você remontar aos anos 70, que o Clube de Roma criou várias dessas teorias, prevendo assim grandes catástrofes. Por exemplo, eles demonstraram por A mais B que por volta de 1980 ou 90, todas as rodovias do mundo estariam tão congestionadas que não haveria mais tráfego, né? E assim por diante. Depois tem o negócio dos computadores, que ia estourar tudo, etc. Eles sempre criam essa coisa, mas a teoria não tem nada a ver com os objetivos reais. Os objetivos reais são provocar determinados movimentos sociais que interessam a eles. Quer dizer, tudo isso aí é cenoura de burro. O que é interessante é que justamente a característica desses riots internacionais é que eles não têm cara, eles não têm liderança, são todos vindos do Facebook, né, e não dão em nada. Né? Até agora não houve nenhum tipo de transformação, né? A Primavera Árabe acabou na mão da Irmandade Muçulmana, o Occupy Wall Street só levantou... tá pior, né? Quer dizer, para pior. Aqui também. O Egito hoje está uma carnificina. Aquela máscara do Vendetta, né? Do vídeo Vendetta. Quer dizer, é a maravilhosa política internacional do Obama, que é calculada para favorecer o outro lado, evidentemente, favorecer a fraternidade islâmica e o Império Eurasiano e assim por diante. O Obama trabalha para essa gente, para mim ainda está mais do que claro.
E a coisa do Obama, o dossiê do Obama, de que ele não nasceu nos Estados Unidos, aquela coisa toda Não, de que aquilo onde nasceu ninguém sabe. ele é uma personalidade, Conjeturar ele é onde uma fraude nasceu, ambulante. conjeturar onde nasceu é inútil. Mas uma coisa é absolutamente certa: os documentos que ele apresentou são falsos. A certidão de nascimento é falsa, isso está mais do que provado, não tem barriga me dói, você entendeu? O alistamento militar é falso e o Social Security dele é provavelmente falso. Os dois primeiros são, assim, efetivamente falsos. Já está provado, vamos dizer, com análises técnicas feitas por um profissional que trabalhava para o próprio escritório da advocacia que defende o Obama. Ele é um cara militante democrata, o cara não é politicamente comprometido, e ele disse: esse é o documento mais obviamente falso que eu vi na minha vida. Tá certo? Então, isso aí não tem mais discussão. Agora, isso já é por si um crime, uma felony, como eles chamam aqui. A questão de saber se ele nasceu no exterior ou não, se é elegível ou não, é uma questão muito secundária. Infelizmente, os caras aqui, meio burros, eles levantaram esta questão primeiro, para levantar a questão da certidão de nascimento depois. E então desviaram a discussão para uma discussão constitucional muito complicada, porque o que é o tal do cidadão natural e cidadão nativo? E você pode continuar discutindo o resto da sua vida, mas a questão dos documentos é uma questão patente, factual. Quer dizer, fraude, de fato, o sujeito que está na presidência dos Estados Unidos é um impostor, que ninguém sabe quem é, ninguém sabe qual é a família dele, não há certeza sequer de que o pai dele é pai dele, e nem, aliás, de que a própria mãe seja a mãe dele. Não se sabe. Que a mãe dele era uma agente, que ela tinha umas fotos nuas que circularam na internet. Aquilo ali era verídico? Eu não sei. Isso eu não sei. Você chegou a ver as fotos? Veja, os fatos positivos são difíceis de confirmar, mas os fatos negativos são bem provados. Por exemplo, está provado que essa dona não morou com o pai do Obama por mais de uma semana. Isso aí está provado. A família Obama jamais existiu. Isso aí não há mais dúvida sobre isso. E é um relacionamento muito pueril, né? A falsidade do documento também está provada. Quer dizer, você vai ficar no terreno dos fatos, é isso que se sabe por enquanto. O que se sabe é que não se sabe qual é o sujeito. Ele tem 5 nomes diferentes. Cacilda. Uma outra coisa que não se sabe é como é que ele viajou para a Indonésia numa época em que a entrada de cidadãos americanos na Indonésia estava proibida. Então ele não usou um passaporte americano. Então, quer dizer, ele tem um passaporte indonésio. Para ser um passaporte indonésio, ele tem que ser um cidadão indonésio. Esse é um fato também. A gente tem o fato, mas não tem a explicação. Agora, que houve o crime, houve. E que o sujeito é um impostor, isso são fatos. Não há mais o que discutir. Isso é um absurdo. Agora, mudando de assunto, Olavo, eu queria falar com você sobre o que está acontecendo atualmente aqui no Brasil. Quando eu lancei o livro, o pessoal da editora chegou: puxa, você estava acertando direito, você não podia fazer até um adendo agora para comentar essas manifestações. Eu achei um pouco fora de hora, eu acho que é melhor a gente esperar mais um pouco, até fazer, quem sabe, um outro livro. Mas eu acho que... olha, eu vou dizer uma coisa para você. O que eu sugeriria aqui seria fazerem um manifestódromo para que eles narrassem, tivesse comissão de frente, tivesse abre-alas, o pessoal do coquetel Molotov, porque ficou uma espécie de uma micareta. Pelo menos, quando eu vendo, pelo menos a Globo News, a sensação que me dava de quando eu via o relato, parecia que eles estavam relatando um desfile de escola de samba. E, ao mesmo tempo... porque agora começam a abrir ala, o pessoal, gente fina, não sei o que, sempre no final vem a turma dos vândalos, pequeno número de vândalos, e não sei o que. Você sabe o que aconteceu nesse processo foi o seguinte: anos atrás, eu já escrevi um artigo dizendo que eles tinham, o pessoal da esquerda, que vinha do Partido Comunista e da AP, Ação Popular, havia se articulado, estavam no poder, e tinham criado 2 esquemas de ação. Um para a transição e outro para a fase seguinte. A transição é o governo Lula, é o PT e agora a Dilma. A fase seguinte seria criar uma revolta popular contra esta gente e forçar um upgrade, quer dizer, uma passagem para outra etapa, uma etapa de, vamos dizer, já socialista propriamente dita.
Isso eu escrevi 10 anos atrás, porque isso está nos documentos dele, é só questão de ler e entender o que está escrito. Então, o plano é exatamente esse. Então, quando começou esse movimento de protesto, isso foi induzido pela própria turma do Foro de São Paulo, pela própria turma do PT, para forçar o upgrade. Aconteceu que, nesse ínterim, o grau de insatisfação popular com o governo tinha crescido muito, e começou a aparecer gente de tudo quanto é tipo, que não estava no programa. Inclusive conservadores, cristãos, etc, etc. Então, misturou tudo. Na hora que misturou tudo, o que o governo fez? Mandou parar as manifestações, porque escapou do controle. E agora a Dilma, portanto, está em teste. Ou ela acompanha o upgrade que os caras querem realizar, ou ela vai ser jogada fora. Eu acredito que ela vai sobreviver a esse teste. Ela vai fazer um arranjo, né, e adiar um pouco o upgrade, a transição para o socialismo vai ser adiada um pouquinho. É isso que eu acredito. E você viu que a última pesquisa ela subiu, né? Saiu dos 30 para 36. Está lá numa maneira um pouco um tanto insólita, mas ela está pegando fôlego, né? A passagem do tempo, quer dizer, na medida em que arrefecem esses protestos, a passagem do tempo melhora a situação dela, fala a favor dela. Então, ela pode continuar por mais um tempo com um governo tipo Lula, que é o governo que eles chamam de transição, que é meio lá, meio cá. Você deve se lembrar que o Lula foi homenageado na mesma semana, ele foi homenageado no Fórum Econômico de Davos por sua adesão ao capitalismo e no Fórum Social Mundial pela sua fidelidade ao comunismo. Isso é típico de governo de transição. Quer dizer, ele abriu um discurso no Fórum de São Paulo, né? Foi ele que abriu o fórum. Ele fundou o Fórum de São Paulo. Ele é o chefe da estratégia comunista no continente. Só que essa estratégia pressupõe, ela inclui essa fase de transição. Quando um movimento revolucionário elege um presidente por vias legais e democráticas para que ele opere a transição, o sujeito vai operar num esquema de lealdade dupla o tempo todo, que é exatamente o que fez o Lula. Então, dá uma no cravo, está na ferradura. Por exemplo, ele usa uma política econômica mais ou menos ortodoxa, ao mesmo tempo em que vai aumentando o poder das organizações de esquerda, eliminando as oposições uma por uma, e assim por diante. Quer dizer, o esquema que o Lula usou é muito bom, porque ele aderiu ao capitalismo na esfera econômica e está praticando, vamos dizer, o fortalecimento do esquema socialista comunista na esfera propriamente política. Né? De modo que o pessoal empresário, por exemplo, só olha o lado econômico, não olha o que ele está fazendo do outro lado. É engraçado, eu estive conversando com os liberais agora essa semana, e eu sinto que eles estão muito relax, assim. Eu me sinto às vezes meio paranoico, assim, sozinho. Pô, você provavelmente deve sentir isso também. Aqui, eu sentindo aqui no Brasil, parece que é um papo de lunático, sabe? E as pessoas não sentem, por exemplo, nós somos já um dos estados um dos países mais estatizados do mundo, né, o que já é um sintoma bastante característico, e as pessoas não estão sentindo a doutrinação nas escolas. Eu tenho vários sobrinhos aqui. Não, quer dizer, o aparato educacional inteiro virou instrumento de propaganda comunista o tempo todo, do primário à universidade. E você vê também o que sai de filmes no Brasil. Agora Vila Marighella, Dona Marca. Os liberais brasileiros, em matéria de comunismo, são analfabetos. Eles não sabem nada. Eles só estudam economia, leram lá o Ludwig von Mises, leram o Friedrich von Hayek e acham que sabem tudo. Então olham só pelo lado econômico e dizem, não, o Lula não é comunista, mas não. O Lula está seguindo a política capitalista. Mas espera aí, política capitalista o Lenin também seguiu. E a conversa é exatamente o mesmo. Quer dizer, você não pode modificar a sociedade em todos os setores com a mesma velocidade ao mesmo tempo. Então você acelera um lado e desacelera o outro. Isso é característico do movimento comunista. Quer dizer, o simples fato dos caras serem treinados num pensamento dialético mostra que eles sempre pensam por meio de forças contrárias e não de uma maneira linear. Essa é modular, né? Eles pegam aqui, botam aqui, juntam aqui. É um Lego. É um Lego. Lego, exatamente. São muitas peças diferentes. Uhum. E isso é assim, não é de hoje. Na própria Revolução Russa foi assim. O Lenin, vamos dizer, a primeira coisa que ele fez foi liberalizar a economia. Né? Mas o pessoal pensa em termos doutrinários. Eles acham que se você é a favor da estatização, você é estatizante. Se você é a favor da economia de mercado, você é liberalizante. Eles não sabem nada. Por exemplo, Karl Marx era
o grande defensor da liberdade de comércio internacional. Porque sem essa liberdade de comércio, não haveria liberdade de trânsito de lá para cá, e o movimento comunista não podia se expandir. Para se internacionalizar, né? Então o pessoal ia dizer, então Marx é liberal, porque ele é a favor do livre comércio. O pessoal é muito ignorante, porra. E simplório, porque é um problema de incultura, o pessoal não estuda. Não estuda. Olha, uma vez eu estava discutindo com um coronel no clube militar do Rio de Janeiro. Né? E estava discutindo justamente questões desse tipo. Daí eu perguntei, o senhor leu tal livro? Não. O senhor leu tal outro? Não. O senhor leu tal outro? Não. Digo, onde o senhor adquire informação? Eu leio o jornal. Então, a resposta é a seguinte, vai tomar no cu. Mas é difícil, né? Eu sinto muito, assim, deslocado. Eu estava falando com os meninos, com o Alex, uma outra coisa sobre o glamour da esquerda. Eu vejo no meio artístico uma coisa que você sabe perfeitamente. Você é conduzido, é sexy ser de esquerda quando você é criança, você é adolescente. Você vai para a escola, você não consegue namorar ninguém se você não aderir. É uma pressão muito grande, né? Isso eu sinto desde a minha época. Veja, isso foi construído também, isso não apareceu sozinho. Pois é, eu vi que você começa a colocar gente, por exemplo, na parte cultural dos grandes jornais. E daí você só badala autores que são esquerdistas. Não precisa nem dizer que eles são esquerdistas. É só aquela gente que aparece. Os camaradas do outro lado você boicota e faz de conta que não existe. Por exemplo, o Antônio Olinto, que é um grande romancista brasileiro, traduzido em 32 idiomas, durante 20 anos o nome dele não podia aparecer em nenhum jornal. Esse é um exemplo. Então o pessoal esquece quem é Antônio Olinto. Então, o glamour vai todo para aquele lado. Isso é uma obra de engenharia, isso não acontece assim, porque sim, porque o povão gostou. Não é. Isso é feito através de infiltração, de ocupação de espaços, como eles dizem, e leva muito tempo para você criar isso. Eu sinto, por exemplo, com você, uma coisa muito patente aqui também. Comigo mesmo, com esse lançamento, porque do outro livro, a minha biografia, ele foi bastante simpático, foi acolhido, sabe? De uma maneira que me surpreendeu. Agora, esse não, esse daqui eu não consegui fazer, por exemplo, nem o Jô Soares eu consegui fazer. Não, o Jô Soares trabalha para essa gente, é óbvio, ele é um servidor, ele é um office boy, tá certo? Mas eu não podia imaginar que o livro fosse tão assim, corrosivo, não poder fazer Marília Gabriela, não fazer Roda Viva. Não, então você está sentindo, vamos dizer, o peso, esse é um esquema de dominação, não é só uma moda, não é só um estado de espírito, não, é um esquema de dominação. Quer dizer, a indústria cultural no Brasil está dominada por essa linha. Você tem 2 ou 3 buraquinhos por onde você pode passar. Você pode publicar um livro, eu também posso publicar um livro, a gente pode falar no YouTube e tal, mas quando você vai ver o Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, não. A entrada está vetada. Você vê, no meu caso, o Milton Temer, que é um líder comunista importante, ele baixou claramente uma instrução do Olavo de Carvalho, não se fala. Né? E durante muito tempo eles não falaram mesmo. Agora, não, por exemplo, para comprar um livro seu na livraria, é como se eu fosse para uma boca de fumo, assim, eu tenho que olhar para um lado, olhar para o outro, chamar o cara aqui, vem cá, por favor. Tem um Olavo de Carvalho por aí. Isso aí é como você ir num puteiro, você tem que ir escondido, tá entendendo? Né? Então, isso aí é o efeito. Muito subversivo. 50 anos desse esquema de dominação. Agora, se você fala desse pessoal liberal, o pessoal liberal não acompanha o movimento cultural, ele só pensa em economia e dinheiro, porque é tudo empresário, ou trabalha para empresário, então só pensa no lado econômico. Então a dominação cultural não os afeta, eles não sentem a importância disso. Ele também nos afeta na medida também outra coisa, Olavo. Não os afeta na medida deles adquirirem o tal do hype da esquerda, do determinado glamour que seria propagandisticamente fundamental para a gente botar, por exemplo, chegar para os caras esses caras não têm charme, não sabem se movimentar, não tem mímica corporal, você está entendendo? Não ouviram uma boa música, não leram bons livros. Então isso fica muito fácil. Você imagina, por exemplo, por um lado você põe as estrelas aí do show business e do outro lado você põe um general do exército para discutir. O general não tem chance. Exatamente. Agora, matéria de glamour, tá certo? Bom, eles podem criar um glamour em volta de certas pessoas, mas tem outros que têm o glamour da própria personalidade, como é o seu caso e o meu.
Nós não precisamos que ninguém bote glamour na gente. Ou vai o nosso glamour natural ou não vai nada. Pois é. Eu não quero que ninguém me enfeite, está entendendo? Eu ia botar a maquiagem, né? Nós temos luz própria. De Carmen Miranda, não precisa nada disso, está entendendo? Quer dizer, eu acredito muito na força intrínseca da personalidade humana. Porque esses caras não têm personalidade nenhuma, quer dizer, o glamour deles é um glamour coletivo. É repartido um pouquinho para cada um. Você não tem uma personalidade notável no meio deles. Se você pegar o maior ídolo, que para o Chico Buarque é um cara medíocre. É verdade. Se fizer uma discussão entre eu e o Chico Buarque, ele não aguenta 5 minutos. Né? Eles não têm força para isso. Tadinho. Ele, pelo menos, dos todos, eu tenho uma certa peninha do Chico, porque ele é... Pelo menos quando a gente encontra ele numa pizzaria, ele sai tudo assim, né? Assim, eu não tenho a arrogância de um Caetano, de um Gil, mas também não sei, às vezes ele me soa meio sonso, porque cai bem para ele ter essa coisa lacônica e sair de mansinho, de fininho, e deixar que um monte de leão de chácara fique lutando e defendendo de uma maneira aguerridíssima, ofendidíssima. Você fala do Chico, vem meia dúzia de pessoas na sua carótida, é uma coisa absurda, né? O culto que fazem ao Chico Buarque no Brasil é absurdo e até certo ponto compreensível, né? Pela simpatia da energia, mas é uma coisa olha, o Chico Buarque, a única diferença dele com as outras pessoas é o seguinte: ele comprou um dicionário de rimas, então ele consegue fazer. Né? Ele faz vamos dizer, uns poeminhas primários, mas até que está bem feitinho. Ele bota aquilo em música e fica legal. Mas é uma coisa muito pequena, né? Ele pensa aquela coisa, aquela da inveja da pobreza, que é um cacoete que eu acho terrível. Tem músicas que são emblemáticas, como Gente Humilde, que é uma bela música do Garoto. Ele fez com o Vinícius aquela Gente Humilde, que vontade. É uma coisa muito, assim, a ópera do malandro, é uma coisa muito piegas. Vou contar uma coisa. Uma vez eu fui visitar um sujeito que é um ricaço do Rio de Janeiro, um potentado das finanças no Rio de Janeiro, e ele me mandou me buscar com o carro, o chofer e tal. Quando eu cheguei lá, era um lugar tão imenso que eu perguntei: o que é aqui? É o aeroporto onde a gente vai tomar o avião para ir na casa do sujeito? Não, era a casa dele, assim. Bom, na frente tinha outra casa igual, que era a do Chico Buarque. Eu já fui lá, a gente na época da numeração, a gente ia lá no Jardim Botânico, não? Isso quer dizer que você contribuir com uma parte dos seus rendimentos para o Partido Comunista rende. Esse é o melhor investimento que um artista pode fazer. Você dá o seu dízimo para o Partido Comunista e pronto, você tem todo o lobby do Partido Comunista para te erguer e transformar você num gênio. Não teve um crítico no Rio Grande do Sul que disse que a obra do Chico Buarque se aproximava de Michelangelo? O cara escreveu isso. É uma coisa, são hipérboles assim. Isso saiu numa capa de revista, acho que foi a Rolling Stone ano passado. A linguagem desse cara. E depois aconteceu uma coisa pior. Você vê que a partir dos anos 70, 80, o pessoal começou a ser educado, alfabetizado pelo método socioconstrutivista. Os imbeciliza por completo e os torna incapazes de medir, por exemplo, o peso relativo, a nuance, o valor das palavras. Então eles julgam as coisas, vamos dizer, com um sistema totalmente arbitrário, anárquico. Eu vou te dar um exemplo. Apareceu um monte de caras dizendo assim: não, esses alunos leitores do Olavo, eles têm uma adoração religiosa por ele. Isso é uma idolatria. Eu digo: bom, peraí, mas nenhum aluno me chamou de Padim Olavo, não pediu a bênção, não pediu para eu rezar para curar a hemorroida dele. Né? Ninguém fez isso. Né? Agora, o que acontece na esquerda? Você vê, alguém diz que é idolatria quando o povo do Nordeste faz fila para ser curado pelo Lula por imposição de mãos? Não, ninguém diz que é idolatria. Alguém diz que é idolatria quando o Leonardo Boff é chamado de mártir, porque ele levou um pito paternal em Roma? Não. Alguém diz que é idolatria quando a esquerda inteira pede a beatificação do Herbert de Souza, o Betinho. A revista Veja pediu a beatificação do Betinho. Isso tudo não é idolatria. Mas se um cara diz: Olavo de Carvalho é um mestre, idolatria, é adoração religiosa. As mesmas pessoas fazem isso. Então, quer dizer, não tem o senso do peso das palavras. São analfabetos funcionais mesmo. São analfabetos funcionais e, ao mesmo tempo, imbuídos de ódios irracionais. Por exemplo, o número de pessoas que escreve a meu respeito e confessa: nunca li um livro dele, nunca li um artigo, só assisti uns programas Troll Speak. Pronto. Com os programas Troll Speak, você já faz uma avaliação. Teve um que, olha aqui, a trajetória de vida inteira do Olavo. A trajetória de vida, ele ouviu 2 programas. Não sabe nada. Ontem eu ouvi uma muito interessante sobre você, que eu estava anunciando,
Não, o Olavo é católico, mas fala muito palavrão. O cara era roqueiro. Eu falei assim, ô rapaz, você não suporta o palavrão de um católico, é isso? Então você fez todo um julgamento da vida, a obra, o cara escreve milhões de livros, então você leu... Os católicos começaram a reclamar disso aí. E daí eu mostrei para eles palavrões que foram usados por São Francisco de Assis, São Bernardo de Clairvaux e São José Maria Escrivá. Falei, olha, eles usavam palavrão. E o São José Maria até falava que às vezes é necessário você usar, vamos dizer, a estratégia do palavrão, não lembro se era essa bem a expressão, ou a estratégia, ou a retórica do palavrão, ele dizia que às vezes é necessário usar. Então, esses caras, quando eu os mando tomar nos cus, eu estou até elogiando, porque eu estou pressupondo que eles tenham um cu. Não tem. Eles cagam em circuito fechado, vai direto pro cérebro. É impressionante. Estão reconhecendo a normalidade anátomo-fisiológica do cidadão. E outra coisa que eu acho impressionante, ocorre comigo num certo grau, com você, também percebo de uma maneira, é assim, tá bom, você pode, assim, acharia razoável, assim, não, o Olavo é um cara que, pô, tem as ideias dele, mas eu não concordo por isso. Mas, assim, achar que você seja um cara, tipo, eu vi ontem mesmo, o Olavo só tem um neurônio, é de uma... eu falei, peraí, calma. É de uma desproporção de uma coisa assim, é aquela história do Cavaleiro Negro, do Monty Python, né? O cara já tá lá feito em pedaços. Mesma coisa, pô. Agora, deixa eu explicar um negócio. Aproveitando que saiu esse livro, deixa eu te dar uma ideia. O meu trabalho de mais de 40 anos, ele se divide em 3 pedaços. O primeiro pedaço são as obras de filosofia, provavelmente dito no sentido teórico, sobretudo cursos que eu dei. A segunda parte são trabalhos sobre filósofos em particular, Aristóteles, Descartes, Maquiavel. Acabei de comprar do Aristóteles agora. Este é um livro importante. Então, a segunda parte são, vamos dizer, estudos sobre filósofos em particular. E a terceira parte, que aqui está resumida e condensada neste livro, é uma descrição e uma interpretação, vamos dizer, da experiência brasileira, experiência mental brasileira, dentro do panorama do mundo. Isto é 1/3 da minha obra. Neste livro, o que fez o Felipe Moura Brasil? Ele resumiu, reuniu uns quantos textos e colocou uma infinidade de notas de rodapé que remetem a outros textos. Mostrando, e vários sites, outras leituras, é sensacional. Mostrando, então, o mapeamento desta parte da minha obra, que não é nem a obra inteira. O pessoal pode ler isso aqui e falar, agora eu conheço a obra do Olavo de Carvalho. Você não conhece nada. Você conhece, por assim dizer, a obra de crítica cultural do Olavo de Carvalho. A obra filosófica você não conhece. E a obra de história da filosofia você também não conhece. Então, mesmo os caras que tenham lido os meus artigos, etc., eles só conhecem esta parte, quer dizer, que é a fenomenologia das transformações sofridas pelo Brasil nos últimos 40 anos. Por quê? Neste ínterim, desapareceu a literatura brasileira, acabou. A alta cultura no país sumiu. Aconteceram mudanças drásticas, terríveis, como nunca se observaram na história do mundo. A língua portuguesa desapareceu, as pessoas ninguém sabe escrever mais. Isso num país de 200 milhões de habitantes. Então eu falei, eu lembrei, tem um teólogo chamado Thomas Hooker, que ele diz, olha, não estou escrevendo na esperança de mudar os acontecimentos, mas só na esperança de que algum dia as pessoas vejam que enquanto essas coisas aconteciam, nem todo mundo estava dormindo. Então eu escrevo para dizer, olha, o que aconteceu foi isso, eu estou entendendo o que está acontecendo e estou tentando, na medida do possível, explicar e documentar essa transição mental. Esse é o objetivo desta parte. Se juntar tudo, todos esses artigos, vai dar uns 10 volumes, mais ou menos. Que, aliás, está planejado aí a série O Imbecil Coletivo completa. São 8 volumes. Então, se você pegar este livro, mais O Imbecil Coletivo, mais a Nova Era, a Revolução Cultural, você tem 10 volumes só da minha interpretação da situação brasileira, sem contar a parte de História da Filosofia e a parte de Filosofia Teórica propriamente dita. Então, eu pergunto, quem conhece esta obra inteira? Ninguém conhece. Só 2 ou 3 alunos meus, tá certo? E você vê... No seu inverso, que é sensacional, a parte das catedrais góticas e o texto do São Tomás de Aquino, a estrutura de como escreveu a Suba Teológica, aquela comparação com as catedrais, aquilo tudo são sacadas que são coisas raras, né? E você, muito raras mesmo, no sentido são que ensaios pequenos, quer dizer, não vai contar os cursos completos que eu dei
como o curso de filosofia política, o curso de metafísica, etc., que isso ainda será publicado nos próximos anos. Ou seja, esse pessoal não tem a menor ideia do que eu estou fazendo. Eles veem, ouvem 2 ou 3 programas e saem falando, olha aqui a trajetória de vida inteira. O pessoal não chega a imaginar, tem um cara que diz, não, ele era um ideólogo do regime militar. Fala, pô, no tempo do regime militar eu estava na esquerda, escondido, escondendo foragido da minha casa, porra. E os caras dizem que eu sou a favor da tortura também, chegaram dizendo, agora fazem desenhos, assim, o Lobão é a favor da ditadura militar, é a favor... Enquanto que sempre eu falei que qualquer ditadura é uma coisa injustificável. Agora, o que eu sempre falei, não adianta você ser contra uma ditadura sendo a favor de outra. Eu não posso levar em consideração um cara que acha repugnante a ditadura brasileira e a favor do Chaves. Não, de ditadura, é a favor de ditadura genocida que não dá nem para comparar com a ditadura brasileira, pô. E aí o cara já pega isso e fala, viu, ele é a favor da ditadura. Eu falo, não, eu estou falando justamente o contrário, porque eu sou a favor. Mas acontece que esse pessoal, veja, eles na escola primária foram alfabetizados pelo método socioconstrutivista, que jamais desenvolverá neles o senso das palavras da linguagem. Mata o cara logo de início. Quando ele entra na universidade, ele recebe uma injeção de desconstrucionismo, que ensina a ele o quê? A realidade não existe, você pode inventá-la por meio da linguagem. Então, você já uma relatividade total, né? Analfabeto funcional e ele passa a inventar a realidade. Então, ele já introjeta um método histérico de raciocinar. O histérico é o sujeito que não fala aquilo que ele vê. Ele vê aquilo que ele falou. Isso é sensacional, exatamente. É muito palpável isso aqui, assim, você está aqui no Brasil, é uma histeria absolutamente sólida, sabe? É uma coisa impressionante. Porque a histeria não tem nada a ver com o esperneio, com gritar. Não, a histeria é uma inversão. Então o sujeito não acredita no que ele vê, ele acredita no que ele sente. Ele sente primeiro e daí ele passa a ver de acordo com aquilo que ele sentiu. Ele por exemplo, o perigo, né? Uma pessoa normal sente uma quantidade de medo, uma dose de medo proporcional à ameaça. O histérico ao contrário, ele sente primeiro o medo e daí ele constrói a ameaça mentalmente, proporcionalmente ao medo que ele está sentindo. Esse pessoal é todo assim. Toda a esquerda brasileira é assim. E pior, não é só a esquerda. Já contaminou o pessoal da direita. Tem muito cara na direita que já é assim. Pois é, você falou uma coisa no livro que é muito dramática, que um cara chegou aqui no Brasil e percebeu, um filósofo, uma personalidade, um intelectual desses, que disse que, um educador, que nós tínhamos as crianças mais inteligentes do mundo e quando chegava o universitário mais burro do mundo. Exatamente, né? Exatamente. Quer dizer, é um desperdício, uma destruição, é um genocídio de inteligência, que é uma coisa criminosa. Eu acho que os educadores no Brasil, esse ministro da Educação, são todos criminosos. A começar por aquele que escrevia cabeçalho em vez de cabeçalho, né? Você coloca analfabeto no Ministério da Educação, fala, como é possível uma coisa dessa? Então está lá para destruir mesmo. Hoje em dia também tem assim, você liga a televisão aqui, o tal de fala de Paulo Freire, pô, você liga na TV Globo, Globo News, você tem programas especiais. Agora entrou uma acadêmica que substituiu o Ledo Ivo, eu não me lembro do nome dela, mas ela era uma exilada, bererê, foi para a Suíça e foi muito amiga do Paulo Freire, e vem aquela balela toda, e aquela autoproclamação, mantra, né, o tempo todo, e você sente... Olha, eu coloquei num artigo meu uma lista de fontes de pessoas que foram colaboradores do Paulo Freire, não durante um ano, mas durante 20 ou 30, e que chegaram à conclusão, falaram, tudo isso é empulhação, isso é manipulação, isso não é educação nenhuma. Se perguntar, você conhece alguém que foi alfabetizado pelo método Paulo Freire e depois escreveu um livro, virou um grande escritor? Ninguém. Mas é impressionante mesmo. E você pensa também outra coisa, como é que a percepção média das pessoas não consegue entender, ainda ficam botando culpa no Fernando Henrique. Pô, já tem mais de 10 anos de governo do PT, já deu para verificar... Não, já foi culpa da ditadura militar, que já acabou há 50 anos, meu Deus do céu. Isso é um absurdo, né? Mas veja, essa autodesculpa automática, isso é próprio da mentalidade revolucionária. O sujeito se imbui da ideia de que ele tem na mão um futuro melhor, de que ele representa este futuro melhor. Então, o único juiz das suas ações no presente é esta imagem do futuro. É este tribunal do futuro,
Quem preside o Tribunal do Futuro? Quem o está criando agora, portanto, ele mesmo. Portanto, você tem a desculpa automática. Você, como representa um futuro melhor, no presente você pode fazer o que você quiser. É uma espécie de ejaculação precoce ontológica, né? Ontológica, ejaculação precoce crônica e ontológica. Isso é a essência da mentalidade revolucionária. E isso já é, por sua vez, uma estrutura histérica. Eu recomendo para você o livro do médico polonês Andrew Lobachevsky. Andrew Lobachevsky era um médico polonês e ele viu a ascensão do comunismo na Polônia e viu que aqueles postos altos estavam sendo todos ocupados por psicopatas, quer dizer, pessoas sem sentimento moral. O psicopata, ele não tem as emoções morais, mas ele as conhece intelectualmente. Tanto que foram feitos testes que quando você expõe ao sujeito certas cenas que deveriam emocioná-lo, numa pessoa normal, aquilo ativa as áreas emocionais do cérebro. No psicopata, ativa as áreas linguísticas. Ele não tem empatia, né? Não tem empatia. Então, esse sujeito ele pode se permitir fazer o que quiser. E o Lobachevsky, então, foi estudando, ele mais uma equipe de médicos poloneses, foram estudando isso na elite comunista polonesa. E viram o seguinte, quando o país é dominado por uma elite psicopática, se espalha imediatamente entre seus colaboradores e seguidores a sintomatologia histérica. Quer dizer, um país de histéricos governado por psicopatas. É exatamente o que está acontecendo no Brasil. Quer dizer, o macho alfa é o psicopata e o bando é o histérico. O bando é histérico. Quer dizer, a histeria se tornou, vamos dizer, o método literário dominante no país. Quer dizer, as pessoas usam palavras que não correspondem a absolutamente nada, mas que para elas passam a valer como se valesse, como se fossem, como se representassem. Por exemplo, um exemplo típico dessa cortina seria a própria visão, ou a não visão, do que o brasileiro médio tem do Fórum de São Paulo, na verdade, né? Ah, sim. Quer dizer, veja, o sujeito mede as coisas, não por aquilo que está acontecendo, mas por aquilo que chegou a ele. E, portanto, ele passa a usar sistematicamente aquilo que na retórica antiga chamava argumentum ad ignorantiam. Se eu não sei, é porque não aconteceu. É verdade. Então, quer dizer, que se a coisa não aparece no Jornal Nacional às 8 horas da noite, na manchete da Folha de São Paulo, tá? Então para ele não aconteceu. O sujeito não investiga por si mesmo, não tem fontes de informação e não quer. Tá entendendo? Porque é um pouco a psicologia do senta que o leão é manso. É um sujeito que está com tanto medo que ele tem medo de ficar com medo. Então ele nega. E a nossa elite é toda assim. Esse pessoal liberal são todos assim. Então, vem com palavras tranquilizantes, porque por dentro estão com o cu na mão. Não eles estão pressionados, né? Exatamente. E uma outra coisa que eu percebo, e eu acho que você vai ter uma visão muito mais clara em relação a essa sensação que eu tenho, é que sobre a patrulha ideológica, que é essa pressão. Eu acredito, pelo que eu sinto, não sei se eu vou exagerar, mas eu acho que ela está muito mais sedimentada do que nos anos 60. Mas é claro. Em que simonalizaram o Simonal, entendeu? E agora o esquema de dominação é total. Não é? Nunca teve assim, né? Não, pior, como está hoje, mas nunca. Nunca, sempre houve um espaço, uma margem de manobra. Agora, você vê, já no tempo dos militares, o pessoal da esquerda já dominava o universo das comunicações. Quando você vai verificar, naquele tempo, todos os jornalistas, comentaristas conservadores, como Gustavo Corsão, Nicolas Boer, Lenildo Tabosa Pessoa, foram sendo afastados um por um. E quem estava na chefia das redações era só gente, não pode nem esquerdista, já gente do Partido Comunista mesmo, no tempo dos militares. E, ao mesmo tempo, fazia a imprensa nanica, denunciando a grande imprensa como se ela fosse pró-capitalista. Então eles dominaram tudo, por cima e por baixo. E este esquema continuou, cresceu muito. E depois da ascensão do PT, passou a ter aqui as verbas oficiais. Então o negócio... O intelectual se tornou militante, né? O intelectual, o artista, o autor... Sim. Então você tem um espaçozinho pequenininho assim. De vez em quando sai uma reportagem mostrando o que é o Foro de São Paulo. Mas, por exemplo, se você pensar bem, você vê quantas pessoas a China matou nos últimos 50 anos. O total de mortos da China, desde 1949 até hoje, é de 70 milhões de pessoas.
Quer dizer, é um Só no absurdo. período da nossa ditadura, eles mataram uns 30 milhões no mínimo. Quantas vezes você viu isso noticiado na Folha de São Paulo? Uma vez, porque eu pressionei o Otávio Frias, comecei a mandar e-mail mal criado para ele, daí um dia ele publicou uma noticinha. Mas aqui ainda tem a Cuba como uma coisa que as pessoas dizem que é teoria da conspiração, que Cuba é um país maravilhoso. Quer dizer, quando que eles dão voz para as pessoas que estão realmente, não Ione Sanches, porque Ione Sanches é oposição permitida. Né? E nem mesmo essa eles toleram no Brasil. Né? Não, eu conheço muitos amigos meus que não podem ouvir falar na pobre Ione Sanches, e ela é muito educada. Eu vou lhe dar um outro exemplo. Né? Eu uma vez escrevi um artigo na revista Época, dizendo o seguinte: eu tinha acabado de ler o livro The KGB and Soviet Disinformation, escrito por Ladislau Bittman. Eu li esse livro também. O agente da KGB no Brasil, no tempo do golpe de 64. Eles compraram jornal, ele diz, nós tínhamos uma centena de jornalistas brasileiros na nossa folha de pagamento. Segunda coisa que ele diz, a história de que o golpe foi criado em Washington, fomos nós que inventamos, mediante documentos que nós falsificamos, e mostra lá os documentos. Daí eu fiz um artigo dizendo, quando é que vocês vão entrevistar o Ladislau Bittman? Nunca. Ele fala, inclusive, que eles não tinham como forjar o papel da CIA, eles forjaram com o FBI. Não, né? Eles não conheciam nenhum agente da CIA lotado no Brasil. Então usaram o nome do cara do FBI que estava lá. Você vê, a KGB não sabia de nenhum agente da CIA lotado no Brasil. Na imaginação popular, nossa, o Brasil estava repleto de agentes da CIA para tudo quanto é lado. Por exemplo, a KGB agora não conhecia nenhum. Na semana passada, a Miriam Leitão estava no Globo News, entrevistando o pai e o filho nasceu no exílio, e eles estavam fazendo um documentário provando por A mais B que quem fomentou toda a revolução de fora para dentro foram os americanos, e colocando como fato histórico. Qual é a prova? Eles colocam lá um telefonema do Lincoln Gordon para o presidente Johnson, no dia 31 de março, dizendo assim, senhor presidente, os milicos botaram os tanques na rua, o que nós vamos fazer? Ou seja, está provando que até aquele momento os Estados Unidos não tinham feito nada. Eles tinham acompanhado, eles estavam informados, evidentemente. Mas a coisa os pegou, por assim dizer, de calça na mão. Eles não tinham colaborado em absolutamente nada. E mais ainda, eu fiz uma entrevista com o Paulo Egídio Martins, que foi governador de São Paulo, foi ministro das Minas, e eu encostei na porta e perguntei, doutor Paulo, é verdade que os americanos colaboraram com o golpe? Ele falou, não. Eu disse, como é que o senhor sabe? Ele disse, eu sei porque eu fui lá pedir e voltei com a mão à frente e outra atrás. O máximo que eles nos ofereceram foi um navio de combustível para os nossos tanques e não foi de graça. Eu tive que pagar esta coisa. Eu não tive dinheiro, pedi para meu sogro, que era banqueiro, paguei o depósito da porra do combustível que nós não usamos e eles nem sequer devolveram os dinheiros do sinal. Seria esse navio que eles falaram que a armada americana estava em nossas costas? Seria esse um navio de combustível. Um navio de combustível, isso veio mesmo. Mas não foi usado e não foi de graça. Agora, você imagina aqueles caras que estavam preparando o golpe, eles tendo que fazer a coleta para pagar a porra do navio de combustível e nunca receberam o dinheiro de volta. Essa foi a grande ajuda que os americanos deram. Que loucura, né? Quer dizer, isso aí não é interpretação minha, isso foi o próprio personagem da coisa, tá entendendo? Quer dizer, isso é eu fico pensando em tá bom que tem as gerações mais velhas, tem essa neurose, ou essa revanche que participaram, mas eu acredito que, historiadores mais novos podem ter um distanciamento. Eu, se fosse um historiador atualmente, eu adoraria rever essa história de uma maneira... Por mais pessoas independentes que apareçam, nós nunca vamos poder competir com a máquina de desinformação que está metida em todos os altos escalões da mídia, tá certo? Da educação, dos órgãos governamentais de cultura. Não é possível. Porque isso aí não é assim uma adesão espontânea. Eles são militantes treinados. É verdade. Tá entendendo? A barra está muito pesada, viu? Está pesadíssima. Nós estamos, quer dizer, eles já exercem o controle da opinião. E ainda não estão contentes. Ainda fazem... Eles brincam, eles fazem de conta, por exemplo, que a família Marinho manda na Rede Globo. Não manda nada. Pois eu vou lhe contar um exemplo de um milico que durante o regime militar, não é agora, né?
descobriu lá 18 agentes comunistas num jornal do Rio Grande do Sul, não vou dizer qual jornal que era. Chamou o diretor e disse, olha, tem aqui 18 comunistas, não é que esses caras que são comunistas só convicção, não, são agentes mesmo, estão lá. E daí o cara, eu vou demitir, etc, etc. Não demitiu coisa nenhuma. Passa um tempo, o oficial perguntou, o que é que o senhor fez? Diz, eu não posso fazer nada. Se eu demitir esses 18 caras, o jornal para. Então, assim, quem manda na redação é o comitê de comunista que está lá dentro. Isso é assim há mais de 40 anos. No tempo dos milicos já era assim. Eu estava lá e eu vi. Eu participei dessas coisas. Eu recebi aulas de moral e cívica muito esquisitas também no meu colégio, que eu tinha assistido o hino nacional e me dava as letras do Chico Buarque pra gente. Bom, mas veja, a minha mulher foi professora de educação moral e cívica e ela era militante trotskista na época. O governo burro falou, agora vamos dar patriotismo para essas crianças. E abriu concurso para professores de educação moral e cívica. Todos os comunistas foram ocupar os lugares, porra. É muito esquizofrênico. Eu não sabia para onde correr minha cabeça. Eu falava, meu Deus do céu, a gente está em plena ditadura militar, né? Eu, garoto, minha mãe era fã do Médici e do Chico Buarque ao mesmo tempo também, é uma loucura. A conquista da hegemonia cultural pela esquerda data do período militar. Exatamente. Os documentos da Câmara Brasileira do Livro mostram que aquele período foi o período de maior progresso da indústria do livro comunista no Brasil. Na música foram os festivais da canção, né? Sim. Que surgiu aquela penca de músicas de protesto, todas... O pessoal da Globo, por exemplo, os marinhos, o que é que eles faziam? Eles davam lá um espaço para o Amaral Neto puxar o saco do governo. Então, naquele programa Amaral Neto, eles puxavam o saco, falavam maravilhas do governo. E o restante da programação era só mensagem comunista o tempo todo. Eram novelas de Dias Gomes, né? Dias Gomes, você tinha a comissão ali que avaliava os projetos de novela. Em primeiro lugar, tinha que ser aprovado do ponto de vista ideológico. Se passar do ponto de vista ideológico, então vamos dizer, avaliar do ponto de vista artístico, mercadológico, etc, etc. Era o Dias Gomes e a Janete Claire, militantes históricos do Partido Comunista. E eles ainda tinham jogavam aquela cascata de que a novela tal foi censurada pelo regime militar e não sei o que. Era censurada, ficava 2 semanas censurada e depois liberava. Aí dava aquele charme, né, da censura. O controle que esse pessoal tem sobre o noticiário hoje é infinitamente mais eficiente do que a censura no tempo dos milicos. Porque a censura, assim, eles botavam um funcionário na redação. Eu trabalhava no Estadão na época, o cara nem podia entrar na redação, os Mesquita mandavam ele trabalhar na portaria, e de vez em quando ele vetava uma notícia ou outra. Mas eles só tinham o poder de veto, eles não botavam notícias, tá entendendo? E além disso, eles não modificavam a redação. Então, só vetava uma notícia ou outra, que logo depois de 2 ou 3 meses era liberado. Quantas coisas que eu não escrevi foram publicadas depois de 2 ou 3 meses de atraso. Tá certo? Isso era censura. Agora, hoje não, é controle efetivo, está entendendo? E eu acho uma outra coisa, Olavo, eu me lembro que eu fui fazer uma palestra muito engraçada, acho que foi em Salvador, era eu de um lado, Ariano Suassuna de outro, e o Abu Janra de mediador. E, pô, o Ariano é um excelente contador de história, ficou lá falando umas 2 horas, um amor de pessoa, etc e tal. E aí o Abu Janra, quando foi me passar a palavra, isso me causou muita espécie. Eu assim, Lobão, você agora que é mais novo, vai falar 15 minutos. E aí ele começou a devagar, dizendo, sabe por quê? Porque a geração de vocês não entrou nos calabouços da ditadura, que a geração de vocês não enfrentou e não teve ideais. Aí eu olhei para a cara dele e dei uma mímica de Nelson Rodrigues, eu falei, meu querido Abu Janra, eu morro de inveja dos seus generais de bigode como inimigos do Tomix. Agora, os meus torturadores são rosa-choque e vão pro show da Xuxa. Agora, nem me vem que não tem. E o que é pior ainda é que você vem com essa balela para um monte de bunda mole aí, e esses caras ficam puxando o saco de vocês, achando que vocês são os heróis, os reis da cocada preta, e eu acho que isso é uma perpetuação, e hoje em dia, mais do que nunca, eu vejo na música popular, no teatro, no cinema, todos esses garotos repetindo, nas manifestações, as pessoas querem ser os heróis, como foram você sabe também que esses casos de tortura é assim, um testemunho a favor do outro testemunho a favor do um.
Pois Quer é. dizer, é tudo em família. Olha, eu vou contar um episódio para você. Eu tenho uma contraparente que esteve presa de fato, depois foi liberada, morreu de velha, na Suécia. Está lá na lista das vítimas da ditadura. É? Ah, e um monte de jornalista aí que a gente sabe que, pô, teve uma passagem alguma, ou foi preso, pernoitou na cadeia, qualquer coisa assim, e eles pagam todo esse papel de vítima, a minha mulher foi presa durante 2 dias, né? 1 dia, 2 dias. A gente podia estar na lista aí dos indenizados. Eu fui preso e interrogado durante 6 horas, daí acharam que eu era um tipo insignificante, me deram um pé na bunda e mandaram embora. Também podia dizer, fui preso, né? De inventar a historinha. Agora esses caras te inventam, e é outra coisa, isso é obrigação. Você não viu o depoimento da Miriam Macedo? Ela disse que naquela época ela mentiu por instrução do chefe, do líder dela, dizendo que foi torturada e não foi coisa nenhuma. Agora, essa teve, vamos dizer, a sinceridade, a honestidade de contar. Saberemos dessas coisas daqui 50 anos. Pouquíssimos desses caras. O Gabeira agora também contou a situação, teve a honestidade de dizer, não, nós estávamos lutando por uma ditadura proletariado. Ninguém que pegou em armas no Brasil teve algum dia pensando em lutar pela democracia. Né? Eles, também um outro Arão Reis, eu acho, se não me engano, também falou, uns 2 ou 3 guerrilheiros, e que imediatamente são execrados por todos, né? Ao invés das pessoas perceberem que alguma coisa está acontecendo de errado, né? Então, eu acho que está realmente tudo dominado. Às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer nesse país? Você acompanhou o caso do Caco Barcelos? Que ele foi agora foi expulso, faz anos. Ele fez uma série de reportagens na Globo que passaram durante a semana inteira no horário nobre da Globo, mencionando um caso de 2 terroristas que, segundo o governo militar, teriam morrido num acidente de carro, quando fugiam de um assalto, depois de um assalto. O Caco Barcelos fez uma série de reportagens para provar, entre aspas, que eles não tinham morrido no acidente, eles tinham sido assassinados pelos milicos no quartel, que depois montaram um simulacro, né, de acidente. Né? E essa reportagem foi um sucesso danado, passou a semana inteira. Só que daí eu fui investigar a coisa. Primeiro, a única testemunha que ele apresentava era um soldado que tinha desertado do exército 6 meses antes, que não podia ter visto a operação de jeito nenhum. Segundo, nas fotos que aparecia do veículo trombado atrás do caminhão, você via a marca do pneu, a marca de frenagem do pneu na estrada, na rodovia. De modo que os mortos já teriam sido colocados lá mortos. O morto acordou, freou o carro. Né? E terceiro, tinha o depoimento do Jacó Gorender nas memórias, em que ele relatava a participação desses 2 terroristas, esse casal terrorista, num assalto que aconteceu semanas depois da data que o Caco Barcelos dava para o acontecimento, o alegado assassinato. Então, ou seja, a coisa era uma impossibilidade física manifesta. O que você pensa que aconteceu com o Caco Barcelos? Ganhou 2 prêmios de jornalista por essa merda, de jornalismo por essa merda. Então é o lobby, bicho. A verdade não interessa, os fatos não interessam. E pior, a maior parte dos caras que participam disso, eles mentem e depois começam a acreditar na mentira, o efeito histérico. É verdade. A repetição gera a crença. Da boca pro ouvido, não passa pelos olhos. Eu vou lhe dizer. Meu amigo, vou te dizer lá, eu estou com vontade de sair daqui correndo hoje. Você sabe que tem uns amigos meus. Leia o livro do Andrew Lobachev, chama-se Political Ponerology. Poneros, em grego, quer dizer o mal. Então, é o estudo psicológico do mal na política. Esse é um clássico. Eu vou ter que ver o que vai acontecer, porque a situação está muito esquisita aqui dentro. O ambiente, sabe, você já está aí desde 2005, né? Desde 2005, Pois é um clima engraçado, sabe, porque às vezes eu falo com a minha mulher, parece que a gente está vivendo uma atmosfera assim, um mantra dos anos 60, sabe? Você tem uma coisa onipresente, né, a Comissão da Verdade, você liga a televisão, os assuntos são todos muito, giram todos em torno disso tudo, as pessoas emulam uma... É uma atmosfera de loucura mesmo, atmosfera psicótica completamente. Não? E isso já estava em 2005, até quando eu saí daí, eu saí que nem tem um amigo meu que morou 18 anos na China, e ele dizia assim, eu preciso sair daqui, porque senão eu vou matar um chinês. Eu disse, que chinês? Qualquer um. Ele morou na China, né? Ele morou na China 18 anos.
Pegou uma bolsa. Aliás, esse é um cara ilustre, é um brasileiro. Ele é o primeiro ocidental que foi admitido na Academia de Ciências da China, ao longo de milênios de história. Você tem um gênio fantástico, escreveu um livro sobre história da ciência chinesa, que é um negócio incrível. E, mesmo assim, mesmo lá com todas as honras, ele não aguentava mais aquilo, por causa dessa atmosfera de mentira e de fiscalização mútua. Você aguenta viver num ambiente de mentira até certo ponto, depois você fica louco. Agora, engraçado. Não fica louco. Eu também estava assim, preciso sair daqui, senão eu vou matar o brasileiro. Que brasileiro? Qualquer um. Eu ainda estou fazendo, sabe o quê? Toda quarta-feira encontro com meus amigos aqui no restaurante em São Paulo, para a gente ficar discutindo assuntos, nós nos autonomenclaturamos com a nova UDN do protopunk. E aí a gente já começou a querer bolar um asilo para nós, assim, olha, quando todo mundo fugir, vamos descolar. Para onde que a gente vai fazer? Vamos para o Chile. O Chile tem muito terremoto. Mas, assim, para você ter uma ideia, assim, que não é só eu, não, são várias pessoas que quando aqui chegam... ainda tem muito espaço, muita margem de manobra. O governo aqui está tentando brasilianizar esse negócio. Quer dizer, esse negócio da mentira institucionalizada já está funcionando aqui. Mas acontece que metade do país sabe que é mentira. A outra metade não sabe. E você acha que na próxima eleição isso vai influenciar? O Obama está com a bola cheia e vai conseguir eleger o próximo sucessor? Não acredito, não acredito. Não. De jeito nenhum. Ele está com a bola murcha agora. Olha, os democratas não ganham, mas os republicanos podem perder. Esse aqui é o problema, né? Porque os democratas não tem um candidato decente, os candidatos deles estão tudo queimados. Hillary está queimado por causa do negócio de Benghazi, que foi a alta traição. Né? O Obama, então, os casos, os crimes do Obama, a lista é telefônica, entendeu? A popularidade dele está baixando cada vez mais. Assim, 2 semanas atrás estava em 41%, um cara começou com 80 e tanto por cento. Você vê, essa semana teve um grupo de conservadores negros que pediram o impeachment do Obama. Isso é bonito, né? Então, o mar não tapa peixe para ele. O que ele quer é acabar o mandato logo e ir embora. Ele já falou, quer ir para casa. Ele está desesperado, absolutamente desesperado. Né? E você acha que tem algum nome republicano? O republicano também não tem candidato. Depois isso aqui ele está aparecendo, qual é o grande líder? É o Ted Cruz, mas o Ted Cruz tem o problema que ele é mexicano, porra. Ele não é um born citizen. Ele pode dizer, bom, já que o Obama é da Indonésia, eu vou também entrar nessa. Claro, o homem é da Indonésia, por que eu não posso vir do México? Quer dizer, é esculhambação geral, né? Agora, aqui é uma maravilha, né? Você imagina só a eleição no ano que vem, quem que a gente vai poder votar, não dá nem vontade de sair de casa. Né? Olha, eu acredito o seguinte, a ação eleitoral ela é inútil se não é precedida da ação social e cultural durante 30 ou 40 anos. Esse pessoal quer o efeito sem causa. Você pensa assim, qual era a popularidade da esquerda nos anos 60? Nada. Pegava mal você dizer que era comunista, né? Claro, eles estavam queimados, mas eles começaram o trabalho paciente de ocupação de espaços, né? A Revolução Gramsciana, e acabaram ganhando. Agora o pessoal da direita tem pressa. Ou eles fazem a coisa em 2 semanas ou não fazem nada. Desanima. Né? Que nem quando inventaram o movimento Cansei. Pô, mas o movimento nem começou, você já cansou, porra? É verdade. Agora, tem o seguinte, eu acho que nem partido, a gente não é questão nem de ter uma pessoa, um nome. Eu acho que falta ter um partido com uma agenda que seja diferente disso. É uma segunda fase. É isso que eu estava discutindo no Facebook agora mesmo. Vamos fundar um partido, etc. O partido é um instrumento eleitoral. A esquerda pode criar quantos partidos ela queira. Por quê? Porque ela tem uma organização precedente muito sólida, uma liderança capaz, uma militância preparada. Então você cria partidos como fachadas ou como instrumentos para você poder jogar por vários canais ao mesmo tempo e explorar, inclusive, as contradições. Mas, se você não tem organização nenhuma e você quer criar um partido como meio de organização, está pondo o carro dentro dos bois. Antes de criar um partido, você tem que ter um movimento organizado, tá certo? Informal, que não seja eleitoral, não seja político-partidário, mas que ocupe espaço nos jornais, ocupe espaço nos canais de televisão, ocupe espaço, dispute o espaço com a esquerda. E aí você começa a disseminar uma agenda, né? Claro, você tem que fazer, conquistar o poder por via eleitoral sem você ter a hegemonia, você não dura 2 semanas no poder. Veja o exemplo do Collor. Você pode até eleger um cara, você ganha a eleição, mas se ganha, mas não leva.
E teve aquele caso também célebre no Rio Grande do Sul com a Ieda Cruzes, né? Ela foi defenestrada. Exatamente. Exatamente, não adianta, quer dizer, a eleição não é um meio de conquistar o poder, você precisa já ter o poder sobre a sociedade, mas tecnicamente a hegemonia, quando você tem a hegemonia, aí você conquista o cargo eletivo, que vai representar, personificar essa hegemonia na escala oficial. Agora, se você tem só o cargo oficial, mas não tem hegemonia, você só tem o título e não tem mais nada embaixo. É como eu disse, é uma camisinha sem pinto. A camisinha. Pois é, mas a mulher só com a camisinha, pô, não vai dar. A gente vai ter que ter paciência, na verdade, né? Mesmo porque se houvesse uma cena surreal de uma pessoa subir ao poder agora que não fosse dessa curriola, não duraria 6 meses, né? Claro, eles tiram de lá com uma cuspida. Olha, tem uma frase do Goethe que eu adoro. Ele dizia, é urgente ter paciência. É verdade. A gente tem humildade, né? Baixar a bola e ver que tem muito caminho quer dizer, um caminho enorme pela frente. Enorme. Nós temos, vamos dizer, que lutar primeiro no campo cultural, cortar as cabeças desses vigaristas todos, desmoralizá-los um por um, expeli-los da vida intelectual, que vão plantar batata, que vão cortar cana, que vão trabalhar num puteiro, que é uma profissão digna. Tá entendendo? Mas parem de fingir que são intelectuais. Né? Eles são frouxos. Olavo, eles são frouxos. O coletivista é um frouxo, né? Então, assim, o frouxo só funciona na base da turminha. Claro, aí, né, você viu o cara na esquina sozinho, ele sai correndo. Então, tem que. Assim, e isso é uma coisa que eu acho importante. Eu tenho falado com o pessoal assim, olha, dizer demônio. Não, eles são um monte de frouxo. E a coisa mais deletéria e eficaz é chamá-los na chincha e dizer, olha, vocês são um bando de frouxos, não vão ficar tirando onda pra cima da gente, não, porque vocês são um bando de bunda moles. Se não fosse bunda mole, não seria do jeito que são, né? Quando Milton Temer baixou para os comunistas essa norma, do Olavo de Carvalho não se fala, o que ele estava querendo dizer? Do Olavo de Carvalho não se fala, porque senão ele responde e a gente passa vexame. É isso que ele quis dizer. Porque todos que vieram discutir comigo passaram vexame, um por um. Teve até cara que desistiu da profissão intelectual, não vou dar o nome, e foi ser plantador de alface no Rio Grande do Sul. Ué, mas isso foi uma grande... Ele já melhorou de situação. Claro. Teve outros que ficaram quietos durante 20 anos. O João Pedro Stedley, que eu humilhei o João Pedro Stedley em público, perante uma plateia do MST, que ele saiu batendo pezinho, dizendo, se eu soubesse que ia ser tratado dessa maneira, não vinha aqui. Falei, quem mandou vir? Dá a cara a tapa, leva o tapa, porra. Então, a gente tem que fazer isso sistematicamente por mostrar que não sabem nada, que são charlatães, são os vigaristas, que só chegaram lá na base do lobby e da curriola. E daí a gente saneia a vida intelectual no Brasil. Na hora que sanear, fala, bom, aí começa uma segunda etapa, aí começa a luta pela hegemonia, porque você vencer na esfera intelectual não te dá ainda a hegemonia cultural, te dá só a autoridade moral. Então, conquistar a autoridade moral primeiro sobre essa gente. Né? Então, é isso que nós temos que fazer. Você começou a fazer isso, por quê? Você estudou para escrever esse livro. Obrigado por você me dizer isso, Olavo. Não foi você viu que o Emir Sader falou do livro? Não. Ele disse assim, quem lê o livro do Lobão, levanta a orelha. Eu fiquei lisonjeado, né? Falei, bom, se ele falou isso, pô, eu já fico mais aliviado, né? Agora uma amiga nossa, que você deve conhecer, a Cris Fontana, está aqui do lado da Regina. O Emir Sader é o seguinte, eu já escrevi publicamente as seguintes palavras, o Emir Sader é um vigarista de bosta. Está no meu site. Ele não respondeu, ficou quietinho. Quem cala consente. Isso já vai fazer para mais de 10 anos. Né? Então eu falei, olha, e vou provar, tá aqui, pá. Então, porque ele começou assim, Olavo de Carvalho debateu comigo, nunca debati com esse cara, daí eu mostrei, ó, você debateu tal dia, em tal hora, em tal lugar, em tal outro, larga de ser um vigarista. Ele deve ficar quieto. Então esses caras, eles mentem demais, são muito fáceis de derrubar. Né? O João Pedro Stedley, cada coisa que ele falava, eu puxava da minha pasta, sabe o quê? O livro dele, A Questão Agrária no Brasil. E de olha aqui, daí ele dizia, por exemplo, coisa do seguinte tipo, o regime de 64 matou os líderes das ligas camponesas. Falei, não, João Pedro, foi em 63, está aqui no seu livro.
Não foi o regime militar. E assim por diante. Daí ele falou, não, existe um estado de violência endêmica no campo. Daí eu falei, peguei o livro dele e falei, vamos ver aqui o número de assassinatos no campo brasileiro. Então era assim, 1999, 30 homicídios. 2000, né, 32 homicídios. Eu falei, isso aqui não dá uma delegacia do Rio de Janeiro no fim de semana, porra. Quer dizer, o campo é a região mais pacífica do Brasil, segundo você. Por falar nisso, Olavo, uma coisa muito importante que eu queria falar contigo exatamente era essa coisa do campo. Você tem visto o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul? Eles estão dizimando cidades, você está sabendo disso? Não estou sabendo. Holocaustos, assim, coisas... primeiro, as coisas do FUNAI, né? Diz que eles derrubaram 25% do PIB de Mato Grosso do Sul, fazenda de arroz, soja, estão expulsando fazendeiros da terceira geração, o fazendeiro mostrando para dar para os índios? Para dar para os índios, exatamente. Olha, e aí você tem... Índio, caralho, isso é a ONU. Mas isso é um absurdo, são milhares de pessoas. Eles vão lá, a polícia vai lá e derruba as cidades todas. Então você tem um êxodo. Isso deve ser uma coisa épica, porque você tem milhares de pessoas perambulando, feito fantasma nas estradas de Mato Grosso do Sul, sem casa, com gado morrendo pelo caminho. Tá Agora você veja, isso não aparece nem na literatura brasileira. A literatura dos nossos últimos 40 anos não reflete nada do que aconteceu. Isso daria um puta de um romance de passado. Não sabe qual é? O sofrimento da esquerda durante a ditadura militar. O tempo parou. Não, só se fala sobre isso, só se filma sobre isso. Não aconteceu nada depois, ninguém mais sofreu. Nós temos 70 mil homicídios por ano. Não tem um livro, não tem um conto que reflita isso, não tem uma peça de teatro que reflita isso, não tem um filme que reflita isso. Como é possível? Quer dizer, é a total alienação, já é um estado de psicose mesmo. A gente vive numa guerra civil velada, né? Claro, claro. Mas é a guerra civil que só um lado atira, o outro só morre. Pois é. É caçada de coelho. Não, exatamente. E daí nós temos agora essa coisa do beneplácito do intelectual de esquerda, dizendo, não, mas aqui tem que ser essa coisa do black bloc. Você chegou a ver o Roda Viva, esse último do Mário Sérgio Conte? Não. Pelo amor de Deus. Pô, eu já tenho sofrido demais, pô, eu tô com 66 anos, não tem dó de mim, pô. É o do Pablo Capilé? Isso. Ah, mas eu não posso ver o Pablo Capilé, pô. Eu vejo uma coisa sensacional que eu te esqueci de dizer também, que você não sei se você sabe. Eu tô aqui, eu perdi que eu tirei a aba. Mas era assim, uma coisa da mídia ninja. Olha só, mídia ninja convocando o Alex Burgo, depois manda para você, que eu já mandei para ele. Depois o Alex, você está me vendo, manda para o Olavo. Que é o seguinte, convocando para hoje, às 18 horas, para cá, todo mundo para casa do Joaquim Barbosa, para fazer uma manifestação de repúdio na coisa do mensalão, não sei o quê. Quer dizer, aí eles vão, convocam todos os populares vão para a porta do Joaquim Barbosa, que eles acham que é uma tremenda falcatrua, e eles, como mídia imparcial, produzem a notícia e depois vão lá e eu estou morrendo de curiosidade para saber o que aconteceu desse evento. E depois eu vou pegar esse link, porque tem um link lá, Mídia Márcia, uma coisa assim, Mídia Ninja convoca a população. Mídia Ninja. Eu vou te dizer uma coisa, e aí dizem que são imparciais, sob um boato que o Capilé estaria bandeando-se para a Marina Silva e que estaria sendo cotado para o Ministério da Cultura. Da Marina Silva. Eu acho perfeito. É um ministro talhado para o cargo, para a cultura brasileira. Né? Agora, um sujeito que tem ódio a artistas, você pensa bem, 10 anos de promoção de bandas e artistas novos, a única pessoa que você conhece no meio é o Pablo Capilé, que não toca porra nenhuma. Não é? Bom, não toca porra nenhuma, não sei, no banheiro deve tocar. Mas eu te digo que sim, ele odeia artista, não quer saber de artista, diz que artista é igual a pedreiro, que é tudo a mesma coisa, e etc e tal. E aí a gente está na mão desses caras. Eu fico com pena dos artistas que estão começando e que são obrigados a tocar de graça. Eu fui a Goiânia agora e um sócio deles, um dissidente, disse que eles fazem o seguinte, eles pegam a verba pública, chegam na cidade, na periferia da cidade, eles dão uma cantada na população mais humilde, dizendo assim, vocês vão receber grandes artistas
recebam os artistas de graça. Bota um monte de artista lá, diz que tinha toalha comunitária para 300 pessoas. Então, eles pegam um dinheiro de 800 mil reais, 1 milhão de reais, botam no bolso, transformam em um dinheiro lá que eles inventaram chamado Cubo Card, que é impossível de você fazer uma auditoria. Agora, você veja, muito me espanta que ainda haja militantes na esquerda que ficam escandalizados com a roubalheira. Isso quer dizer que eles acreditavam em comunismo honesto. Olha, os caras da esquerda que roubam até merecem algum respeito. Vamos dizer, pelo menos ele faz alguma coisa. Mas esse pessoal esquerdista, moralista, eles são os piores de todos. Porque eles não entendem que a coisa é intrínseca. O comunismo é roubo, o comunismo é empulhação desde que ele existe. Sempre foi assim. Eu te confesso, Olavo, que eu fumo. Eu tenho um livro que eu faço uma confissão mais detalhada, mas assim, eu quando votei no PT, eu nunca fui comunista, não. Nunca fui mesmo. Mas assim, achei que era uma hora da história brasileira ter um governo que pensa assim, pô, já que acabou o comunismo, esses rapazes conheciam um ou outro, achei simpáticos, e eu assim, não, eles estão com a bandeira da honestidade, então vamos dar a vez a, pelo menos, um cenário de tanta corrupção a esses caras que estão lutando pela honestidade. Isso aconteceu comigo e acredito que aconteceu com muita gente. Veja, no tempo em que eles se notabilizaram como sendo o partido da moralidade, quando eles denunciavam todo mundo, sobretudo naquelas CPIs da década de 90. A ética. A campanha da ética na política. Naquele tempo, eles já tinham o serviço de informações, o serviço de inteligência do PT, montado, infiltrado em tudo quanto é lugar. Tá? Quer dizer, eles já estavam preparando esquemas como o Mensalão com 20 anos de antecedência. O chefe do serviço de inteligência do PT era o Zé Dirceu. Esse serviço de inteligência foi um instrumento do PT depois, um instrumento do Mensalão. Porque para os caras entrarem no Mensalão é o seguinte: meu filho, nós te damos, você tem aqui uma alternativa, nós temos aqui um dossiê sobre a sua pessoa. Né? Nós sabemos que você comeu uma menininha de 12 anos, matou um sujeito no Mato Grosso, etc, etc. Então você tem duas alternativas: ou nós te damos um dinheiro, você trabalha para nós, ou nós contamos tudo isso. Então foi um instrumento de chantagem que eles montaram desde os anos 90. Eu estava lá e eu vi. Eu acompanhei a CPI, por exemplo, a CPI das empreiteiras. Eu acompanhei inteirinha e vi como é que é o negócio. Outra coisa que eu... Ele estava sendo montado ao mesmo tempo que o discurso moralista. Não é que ele se corrompeu. Não, foi simultâneo. Foi planejado, né? Agora, por exemplo, eu estava fazendo isso na minha fase, que eu estava atuando em rádios comunitárias, eu estava querendo fazer um link de uma coisa alternativa para a música, acabei por portas e travessas no colo do partido do PCB. E do PCB fui direto para o PT, porque eu entrei no núcleo duro do PT, que era em Sergipe. O núcleo duro do PT era em Sergipe. O Marcelo Deda, tinha um Edmilsonzinho, Regina? Né, que era o marido da nossa querida Tânia Soares, que foi a deputada que fez o negócio da numeração. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a entrar em rádios comunitárias e aí eu comecei a me sentir muito otário, porque eu fui na periferia aqui de São Paulo fazer um périplo por rádios comunitárias, e aí eu vi, tinha um vereador, Albertão, você lembra do Albertão? Albertão do PT. Ele veio receber uma mala enorme, um colombiano, aquela cara de colombiano, sabe? Abriu uma mala numa rádio comunitária, a rádio estava caindo aos pedaços, uma mala cheia de dólar, sabe? E aí o cara falou, não, esse cara é das Farc. Esses caras são das Farc. Quer dizer, eu falei assim, o quê? Não cabia na cueca isso aí, hein? Pois, não, sabe, dinheirão, assim, para coisa municipal, porque o cara era vereador, né? E o cara das Farc ali, na maior cara de pau, né, com muita grana, era uma mala cheia de dinheiro, de nota de dólar, e aí eu comecei a ficar assim, pô, mas peraí, se era pela bandeira da honestidade, eu acho que eu não estou no lugar certo, né? Pô, mas isso é uma norma de Lenin. Diz assim, fomentar a corrupção e denunciá-la. Isso é sistemático. Onde quer que eles tenham tomado poder, eles fizeram isso. Agora o pessoal não estuda a história do comunismo, não estuda estratégia comunista, não estuda nada. Então não percebe, por exemplo, que a KGB continua em atuação exatamente agora. Agora você tem mais agentes soviéticos, russos aqui do que tinha no tempo da União Soviética. Você mesmo falou que as Farc seria um
o antípoda da KGB aqui na América. A FARC foi criado, foi um pseudópodo da KGB. Um pseudópodo. Joseph D. Douglas, lê esse livro, Joseph D. Douglas, Red Cocaine, conta como é que a KGB montou as FARC já 50 anos atrás. Pois é, né? Foi velha a KGB sempre. Agora, a Rússia, ela está mudando de discurso. Né? Ela viu que o discurso comunista não pegou muito bem, então o que faz? Você mantém o mesmo esquema de poder absolutamente intacto e muda a casca verbal do negócio. Mas eles estão agora nacionalistas ortodoxos. A nova ideologia que é do Dugin. Você leu o meu debate com o Alexandre Dugin? Eu estou com o livro aqui, mas eu não li. Não. Eu vi um debate seu. É o seguinte, vamos juntar, em vez de ficar só com a ortodoxia comunista, nós vamos juntar e fundir todos os discursos anti-americanos. Comunista, fascista, nazista, islâmico, anarquista, tudo que tiver de anti-americano, nós vamos fundir, vamos usar tudo. E vamos atrair todo esse pessoal para nos apoiar. Então, eu vi o Duguinha aqui falando uma coisa no YouTube, mas ele é patético, é primário, falando sobre o Brasil, coisas ridículas. Bom, ele ali naquele debate, para dizer a verdade, ele tomou no cu, né? Isso aqui é verdade. Passou uma vergonha desgraçada, tá entendendo? Eu dei uma vista de olhos e falei assim, não tem a menor estrutura. Não tem a menor estrutura. Não, o debate foi duríssimo. É. Para mim não foi duríssimo, foi diversão. Que absurdo, né? Pois é, agora só para a gente terminar, Olavo, sobre essa coisa das Farc, pô, a nossa querida Cris Fontana perguntou se a gente não poderia falar um pouco mais detalhadamente sobre a participação das Farc. No fórum, a gente já falou sobre essa coisa de ser um pseudópito da KGB. Você teria alguma coisa mais a alinhavar para a gente concluir esse... A coisa mais importante é o seguinte, quase 20 anos atrás, 20 ou 15, o Fernandinho Beiramar confessou ao exército da Colômbia que ele anualmente trazia armas do Líbano para trocar por 200 toneladas de cocaína das Farc todo ano. Então, as Farc já naquela época já tinham se transformado no dominador monopolístico do mercado brasileiro de drogas. Praticamente só entra a droga no Brasil pelas Farc. Não há mais nenhum... Todo mundo falando da fronteira, que não nasce cocaína na favela, está aí. O ponto de entrada é basicamente... esse. E essa coisa não parou, porque você prenderam o Fernandinho Beiramar. Veja, ele confessou isso na Colômbia. Quando chegou no Brasil, ele foi levado para uma comissão parlamentar de inquérito e gozou da cara dos senadores, deputados, mandou tomar no cu, humilhou os caras e não falou nada. Então todo mundo ficou quietinho. Por quê? Porque compromete as Farc e não pode mexer nas Farc. Tanto que o governo brasileiro sempre se recusou a qualificar as Farc como organização terrorista. Então, agora estão dizendo, está havendo uma discussão no Congresso para poder tirar essa peste de traficante do Fernandinho. Tem gente até hoje que diz, o Olavo de Carvalho acusa, sem provas, o PT de estar associado com as Farc. Como sem provas? Está lá as atas todas do Foro de São Paulo, o Lula presidindo assembleias do Foro de São Paulo. Ele se referindo ao Maruanda, não era? Como é? Tem um tape dele que ele está falando diretamente com o cara, né? Falando nominalmente. Não, ele deu o Raul Reis, que era o comandante das Farc na época, deu uma entrevista à Folha de São Paulo, dizendo, não, nós estamos cheios de contatos no governo, daí perguntaram, diga um nome. Ele disse, por exemplo, o doutor Emir Sader, e deu uma meia dúzia de nomes, já era tudo gente dele no governo. Aí você sabe... A revista do Foro de São Paulo, América Livre. Quem dirigia a revista América Livre? Gilberto Carvalho, meu Deus do céu. Quem você sabe que no mês passado... Quem fazia parte do conselho, Frei Beto fazia parte do conselho, Emir Sader, estão todos lá. E no mês passado, você sabe que qual é o nome daquele menino, o governador do Rio Grande do Sul, aquele da punhetinha? Não, não o bigodudo, o da punhetinha, o Tarso Genro. Tarso Genro. Não, da punhetinha, o Olívio Dutra foi campeão de punheta, ele se gabava disso. Ah, foi o Dutra? O Dutra foi o campeão de punheta, ele disse, ele se gabava. Mas isso não foi aos 12, 13 anos, não foi aos 20. Que maravilha, hein? A destreza total. Você sabe que... Ele escreveu o poema do sêmen derramado, né? Chorar pelo sêmen derramado. Ele chamou ele de poeta de mão cheia. Eu só tem punheteiro, rapaz. Agora, você sabe que o Tarso Genro agora
Pois, mas eu vi uma foto dele fumando um baseado deste tamanho agora, a cara toda assim, os olhos todos cheios de... Ele permitiu que um coronel lá das Farc fizesse um discurso no meio da praça lá em Porto Alegre, você sabia disso? Pois, ó, o pessoal das Farc era hóspede de honra do governo do Rio Grande do Sul quando era o governador Olívio Dutra. Pois então... Oficial, hóspede oficial. Quer dizer, você só não vê quem não quer, né? A mulher do Olivério Medina... Sim, a mulher do Olivério Medina, que criaram uma treta para dar um emprego para a mulher do Olivério Medina. Quer dizer, só não vê quem não quer, né? Só não vê quem não quer, claro. Por isso que quando eu escrevi esse livro, eu comecei decepcionado, e depois eu fui estudando, fui vendo assim, não é uma questão só de achar que eles são ladrões, não, eles são ladrões em detrimento de um plano muito mais sombrio, mais nefasto, né? Mas você vê, mas essa é a mentalidade psicopática mesmo. Leia lá no livro do Lobachevsky. São pessoas que não têm sentimento moral nenhum, a não ser sentimento de autopiedade. Isso sempre tem. Você vê o Lula. Depois de pegar a presidência da República, quando ele fala da infância dele, ele chora. Você já viu ele chorar porque morrem 70 mil brasileiros assassinados por ano? Isso não é da conta dele. Mas ele tem saudade do tempo que ele comia as cabritas, fica chorando. Ai, as cabritas, que saudade. Né? Quer dizer, claro que é um psicopata. Um homem de 70 anos não pode ter esse nível de autopiedade. Né? Eu também falo da minha infância. Eu na infância sofri muito mais com o Lula porque eu nasci semi-morto e fiquei semi-morto durante 7 anos. Quando eu lembro do que acontecia na época, eu acho engraçado. Né? Porque eu nunca tinha estado saudável e eu achava que todo mundo, quando nascia, era aquela merda igual a mim. Entendeu? Nunca me senti vítima de merda nenhuma. Depois que eu saí, eu falei, caraca, tava muito ruim, né? Eu achei que a pessoa não era normal, elas nasciam, caíam na cama e se fodiam. Olha, eu vou te contar, Olavo, mas essa coisa da autopiedade é uma coisa que é tão patente nesses caras, assim. O cara tem que sentir uma vítima, quer dizer, é o frouxo eclodindo em si, né? Saindo para todos os lados e sempre tem todo frouxo tem um ódio danado de quem tem 2 culhão no meio das pernas, entendeu? Eles não aguentam. É verdade. A coragem os escandaliza, os horroriza, né? A minha mulher fica sempre com espécie quando eu fico falando assim, olha, esses caras são os campeões de punheta de pau mole. São mesmo, não, essa expressão é a mais perfeita que eu já vi, é punheta de pau mole. Não é? Eles tentam lá, mas assim, eu falei, isso não é uma questão sexual, não, viu? É uma questão existencial, é uma questão de vida, né? Não, mas não é que eles têm um pau mole, eles são um pau mole. Eles são um palmolenga, né? Olavo, eu acho que é o seguinte, a gente já bateu quase 2 horas de papo. Olha, foi a minha primeira entrevista, Olavo, que eu vou fazer aqui, vou fazer muitas... Agora temos muita coisa para falar, hein? Eu quero continuar falando com você. Você disse que vocês vão entrevistar o Felipe Moura Brasil? O Filipaço, o grande Felipe. Isso é importante, eu acho importante isso aí. Ele fez um trabalho maravilhoso nesse livro. Não há gratidão, não há dinheiro que pague o que esse menino fez. Fez mesmo, ele não pegou organização. Ele pegou esse terço que se refere ao Brasil, que é uma parte do meu trabalho, que eu tenho um carinho todo especial, porque, eu gosto do Brasil, eu tenho amor ao Brasil. Mas isso aí é que nem você amar uma mulher que está com AIDS. Você entendeu? Você sabe que você nunca vai ter recompensa nenhuma do benefício que você fizer para ela. Né? Tem que manter distância também. Eu aqui, você lá. Não chega perto, não. Meu Deus do céu! Uma vez eu no avião conheci uma mulher maravilhosa, né? E daí fiquei todo entusiasmado, depois me contou que estava com AIDS. Eu falei, mas é o Brasil? É uma impossibilidade total, né, Olavo? Total. Eu vou lhe dizer. Mas olha, eu vou te dizer, eu vou ver se eu falo com o Felipe, a gente vai continuar se comunicando como sempre. Você manda um beijo para todo mundo, para conhecer sua filha hoje, a Leila, um amor. Manda um beijão para ela, para a Rossane. Um abração enorme para você, viu? E, contrariando todas as expectativas, estamos aqui juntos e misturados e iremos em frente, se Deus quiser. Perfeito, vamos em frente. Um forte abraço, Olavo. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.